finalizamos hoje aqui a primeira temporada das nossas Conversas de Praia, uma iniciativa do iGroup com o jornal online Eco. O meu nome é Filipa Montalvão, sou partner da White, uma das 7 agências do iGroup, e hoje estamos aqui neste cenário fantástico da nossa casa de praia, com vista para este verão, e temos aqui connosco a Sandra Brito Pereira, diretora de Recursos Humanos do Montepio, e a Rita Batista, diretora executiva de Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade da OGMA. Antes de mais, obrigada por estarem aqui para termos esta conversa. Vamos conversar um bocadinho hoje sobre Employer Branding e começo precisamente por lançar esse tema, ou seja, vamos lá falar. Afinal, que conceito é este? Sabemos que nasceu nos anos 90, mas na realidade o que é que ele significa? No fundo, que aplicações é que hoje em dia damos tanta importância a este nome? Falem-nos um bocadinho. Começa aqui, se calhar, pela Sandra. Olhem, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Tenho muito gosto em estar aqui nas Conversas de Praia com este cenário idílico. Eu acho que o Employer Branding, quando nós falamos em marca do empregador, eu vejo uma coisa interessante que é, vejo um paradigma que veio do marketing, não é? Até o Customer Centricity do marketing, claramente para RH, não é? De alguma maneira, esta preponderância do cliente externo foi uma inspiração para nós da RH, para o nosso cliente interno. E esta ideia de trabalhar, às vezes, uma panóplia muito alargada que temos todos de benefícios, mas muitas vezes não está estruturada, não está sistematizada e, acima de tudo, nós não temos o DNA de marketeers, não é? Muitas vezes fazemos coisas maravilhosas, mas depois não sabemos dar-lhe o devido enquadramento, ser suficientemente atrativos. E eu acho que isto tudo vem um bocadinho na consequência. Há um livro de 2001 de 3 ex-McKinsey que se chama War for Talent. E é da constatação de que nós nas empresas guerreamos mesmo pelo talento, porque o talento efetivamente faz toda a diferença. E para isso nós temos que enaltecer e tornar atrativo a nossa proposta de valor, não é? O que eu sinto é que hoje em dia tentamos fazê-lo de uma forma muito mais profissionalizada. Eu posso-vos dizer que, como já trabalhei em várias empresas, às vezes faço um bocadinho a diferença. Por exemplo, empresas que sejam muito sindicalizadas têm muitos benefícios, não é? Fruto da negociação coletiva, mas às vezes não têm a menor consciência de que têm uma proposta de valor agregada muitíssimo forte. E é preciso às vezes vir uma pessoa de outra empresa onde aqueles benefícios não existiam para tentar, então vamos lá, vamos juntar isto, vamos tentar sistematizar e vamos tentar acima de tudo mostrar tanto ao cliente interno como ao cliente externo o que existe, porque o Employer Branding também tem essa virtude, é que é de facto um conceito que se trabalha interno e externamente, não é? Nós queremos reter o nosso cliente interno e queremos atrair um bom cliente externo, não é? Sim. Portanto, é um bocadinho isso que eu sinto que hoje em dia todos nós temos mesmo isso fortemente na nossa agenda. Sim. Não achas, Rita? Acho que e se calhar só acrescentando um bocadinho ao que a Sandra estava a dizer, efetivamente o customer-centric passa a ser employee-centric, não é? É que antigamente não era assim, portanto, há muitos anos atrás não se olhava para o colaborador ou para o trabalhador de uma forma tão orientada da sua valorização e daquilo que ele se identificava com a empresa. E eu acho que o Employer Branding também, para além da questão dos benefícios e do Employee Value Proposition que traz, também traz o agregado da identificação da pessoa à empresa, ou seja, como é que a pessoa se identifica com aquela empresa, com os valores, com a cultura, como é que eu me revejo nela. E isso tudo vem no marketing, ou seja, as pessoas compram o produto porque se identificam com ele, não é? Não há dúvida nenhuma, na prateleira, a tomada de decisão, não é? Isso está provado, eu não sou marketeer, mas basicamente a tomada de decisão vai muito porque eu me identifico com o produto, da necessidade que eu tenho daquele produto. E eu acho que os recursos humanos também, ao longo da evolução do tempo, tiveram a necessidade de mostrar aos seus colaboradores e de ter essa valia de que as pessoas se identificam com a empresa, é isto que querem, ter uma panóplia de benefícios, como a Sandra dizia, muitas vezes que não são valorizados, porque já são direitos adquiridos ao longo de muitos anos e não são vistos como um benchmark de mercado, mas ver isso como não só o valor acrescentado, mas como eu me identifico com essa marca e que eu tenho orgulho dessa marca. Eu acho que o Employer Branding hoje, e a OGMA fez esse trabalho nos últimos 3 anos, de mudar radicalmente o seu Employer Branding interno e externo, e as pessoas identificaram-se. Eu acho que esse é o ponto principal, é as pessoas reverem-se naquela marca e terem orgulho de dizer eu trabalho naquela empresa. Esse é o ponto principal do Employer Branding. Sem dúvida. Eu sobre isso também queria-vos dizer, eu trabalho num banco, tenho 178 anos e o que noto, como é um banco que praticamente todo o setor social é nosso cliente e tem no fundo uma gênese muito engraçada, porque é uma gênese que no fundo emerge de 640 mil associados, não é? E o que é que eu senti agora neste último programa de trainees? Tivemos 3.000 candidaturas, que foi de facto assim muito impactante,
E nas entrevistas e conversas com a maior parte destes jovens, porque são realmente muito jovens, são ou licenciados ou já têm mestrado, era muito esta ideia que a Rita diz, do propósito, não é? De um banco que é diferente, que tem, no fundo, um pendor mais social e que está mais impactado em fazer a diferença, não é? E eu achei realmente isto é um intangível que não está traduzido naquilo que, no fundo, às vezes é a nossa proposta de valor, e das conversas que tivemos com eles acaba por ser talvez uma das variáveis mais importantes, não é? E que mais os faz precisamente identificar com o projeto. E esta geração é muito ligada aos valores, ao propósito. Eu posso-vos dizer que me leva um bocadinho a lançar aqui o próximo mote, que é, um bocadinho pegando no que a Sandra disse e que a Rita, nós vemos muito também, enquanto agência, aqui o Employer Branding, quase como esta ideia de conseguir passar a famosa também, o famoso conceito do salário emocional, que é algo que hoje em dia também se fala bastante e que tem um bocadinho a ver com isto, tem a ver com vestir a camisola, tem a ver com entender o propósito da empresa e da marca e dizer, não, eu realmente acredito e estou a contribuir para ele. E, portanto, leva-me também aqui, qual é a vossa opinião sobre esta ideia também do salário emocional, que é algo que realmente também é passado no conceito do employer branding, não é? Porque muitas vezes não é valorizado, não é quantificado e realmente é algo que então as gerações mais novas cada vez mais têm e dão grande importância. Sim, sem dúvida. Eu até diria que a literatura corrobora um bocadinho isso, não é? Porque a literatura o que nos diz é que é precisamente nesse lado mais, nesse pendor mais emocional, que está a verdadeira estratégia de retenção dos colaboradores, não é? E o que eu sinto, acima de tudo, é que estes intangíveis da cultura, da pessoa se sentir bem no espaço onde trabalha, de se sentir bem um bocadinho nos valores que são também impregnados naquela organização, no tipo de pessoas, não é? Na forma como as pessoas também de alguma maneira se comportam, na gestão pelos valores, não é? Uma coisa muito importante e há muitas histórias engraçadas nas organizações sobre isso, que eu acho que é a melhor forma de nós passarmos até aos mais novos ou às pessoas que vão ser integradas, o que é que são os valores da empresa, que é às vezes contar histórias de coisas que aconteceram e determinadas atitudes e atuações que existiram e que vêm de alguma maneira alicerçar aquilo que é a forma como a empresa se comportaria numa situação semelhante, não é? Sim. E isso eu acho que é muito engraçado, já muitas vezes tenho sentido essas conversas com as pessoas e fico a pensar, olha como o storytelling é tão forte no passar aquilo que para nós é realmente este lado, este pendor mais de ligação afetiva e emocional à empresa. Isso sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é talvez um dos nossos maiores desafios, não é? E desiderados. E é quebrar aquele paradigma que há uns anos havia das gerações, não é? Que vinham as gerações novas, que depois quem lá estava não se identificava com os novos que vinham e havia ali sempre ali um conflito de gerações. E é engraçado, por exemplo, e se calhar o Montepio tem exatamente um mesmo desafio. A Ogma tem pessoas que têm, eu tenho uma pessoa que vai fazer este ano 50 anos de antiguidade, portanto, são 50 anos, é uma vida. Com uma experiência riquíssima, como é óbvio. E como é que nós juntamos os jovens que vêm com a inovação, com a criatividade, querer fazer coisas diferentes, com foco, se calhar, na vida pessoal e profissional, que antigamente não existia de todo, com pessoas que dedicaram 50 anos a uma organização e que têm uma experiência vastíssima, num know-how completamente diferente daquilo que eles adquiriram na faculdade ou seja onde for. E, portanto, eu acho que o desafio é esse, é como é que se junta estes universos todos, Sim, não é? Sim, sim, sim. E o Employer Branding pode contribuir para isso. Nós fizemos uma campanha há 2 anos atrás, que nós intitulámos Voar, não é? Porque também relacionado com o ramo aeronáutico, como é óbvio, onde cada colaborador, desde o mais novo ao mais antigo, acabou por dizer uma parte de uma frase que nós construímos, que o White acabou por construir connosco, onde efetivamente as pessoas se identificaram. E havia efetivamente a quebra deste paradigma de gerações, que é como é que as gerações mais antigas podem contribuir para que as novas também evoluam e cresçam. E as novas também sintam que estão a evoluir, estão a fazer as mais antigas crescerem. E eu acho que isto é fantástico. Porque faz as empresas evoluírem muito mais rapidamente e não ter as diferenças, porque eu também venho do ramo bancário, não é bancário, mas é segurador, e há muito este paradigma, não é? De quem cá está há muitos anos, está fechado numa redoma, se calhar não evolui da mesma maneira, mas é possível juntar. E eu acho que o Employer Branding, com a inovação, com a criatividade, consegue trazer tudo o que é de bom ao de cima. E enaltecer essa diversidade, não é? E vê-la como simbiótica e positiva. Eu vejo na minha equipa, tenho a mais nova com 21,
e a pessoa com mais idade, que é jovem há mais tempo, com 63. Exato. E no outro dia estava a ouvir os dois, porque lhe pedi ao Catarina, ensina um bocadinho de Teams e tal. Agora a parte da mentoria invertida, não é? E estava ele a dar-lhe assim uns conselhos sobre como é que ela se devia dirigir a pessoas num ambiente mais formal, porque ela tinha enviado um e-mail um bocadinho informal e tinha havido um presidente que tinha mandado assim uma resposta. Então eu achei uma piada, porque era mesmo eu assim, isto é mentoring invertido, não é? É tal coisa, todos têm a aprender uns com os outros, não é? Em domínios diferentes, e nós nas equipas, de facto, com esta diversidade, é de uma riqueza fantástica, não é? E conseguimos realmente dar muito mais valor e apoio aos nossos projetos, precisamente porque conseguimos, como tu dizias, Rita, já não sentir a tal tensão e sentir que é dessa conjunção de diversidade que também saem ideias e propostas e soluções muito mais enriquecidas. Eu posso-vos dizer e contar aqui uma história para começarmos também aqui a contar algumas histórias, que eu acho que é isso também que faz a nossa conversa. Há muitos anos, nós enquanto agência, obviamente que os casos que temos para dar são casos que fomos sendo desafiados para fazer. Um dos primeiros casos que fizemos de employer branding foi para uma sociedade de advogados, que tinha realmente o desafio de como é que nós começávamos a tratar aqui o employer branding, e começando pela parte de captação, depois então passando pela retenção e por toda a proposta de valor. Mas no caso da captação, arrancámos com uma campanha e fizemos uma coisa que na altura não era uma prática agência e marketing fazer, muito menos recursos humanos, que era fazer um focus group, com equipas acabadas de entrar há um ano, e tentar perceber o que é que levava as equipas e o que é que levava as pessoas que saíam da faculdade a escolher a entidade empregadora, porque na realidade, há uns anos atrás, se calhar nós éramos escolhidos, hoje em dia eles escolhem. E portanto, essa diferença e as perguntas que eles faziam e as respostas que nos davam eram realmente muito esclarecedoras, porque no fundo eles não queriam saber se a sociedade estava no top 5 ou no top 10. Isso é toda aquela proposta, no fundo, é o valor adquirido, é o valor corporativo que hoje em dia toda a gente sabia sobre a empresa, e portanto não era isso que se pretendia. Eles queriam saber se conseguiam realmente interagir em projetos. Eles queriam saber se havia um dia casual em que podiam ir de calças de ganga. Eles queriam saber se realmente, quando eram desafiados a projetos, se podiam interagir com os partners realmente da sociedade, se podia haver esse mentoring. Portanto, as curiosidades deles enquanto, no fundo, alunos e finalistas a quererem selecionar a entidade empregadora, era saber aquilo que não é público, que não é, se calhar, dito na proposta corporativa de valor. Claro. E, portanto, isso foi super interessante e, obviamente, que isso hoje em dia é uma metodologia que se faz para todos os projetos de employer branding. Mas foi dos primeiros, que é ouvir quem entrou. O cliente? Exato, voltamos à GES. Claro. Voltamos à GES, não é? É ouvir o cliente. Mas eu reconheço totalmente o que a Filipa está a dizer, porque a OGMA tem uma história muito engraçada nesse ponto, que é, a OGMA há muitos anos que tem um programa de trainees de longa data, portanto, é quase, não vou dizer que é tradição, mas tem de longa data. E a verdade é que não tinha visibilidade nenhuma, ou quase nenhuma, ninguém no mercado conhecia, e mesmo internamente sabia que havia o programa de trainees, mas não tinha grande visibilidade. E o que nós fizemos, muito basicamente, não vou dizer, também não foi só, mas foi mudar o marketing do programa. O que eu desafiei a equipa foi, transformem nisto numa coisa que seja tchan, que quem olhe para isto diga, eu quero ir para isto, é isto que eu quero. Transformámos uma imagem, claro, no ramo aeronáutico, que seja que toda a gente quisesse ir das engenharias, como é óbvio, mesmo que não fossem da engenharia. Mudámos um bocadinho ali ligeiros conceitos, a questão de estar com o CEO, estar com a direção executiva, portanto, o tal mentoring invertido em algumas situações, a questão de ter a realidade aumentada, pronto, pusemos ali uns novos conceitos, fizemos uma nova roupagem, vamos assim dizer. Mas eu hoje reconheço que grande parte da nova grande atração do programa é a imagem. É a imagem do programa, de fazer no hangar Balão, que é o hangar mais antigo da OGMA, não é? Que tem 100 e muitos anos, uma coisa entre o misto do antigo com o novo, não é? Pôr uns puffs, fazer uma coisa dinâmica, nova, com 100 miúdos, que fizeram uma coisa inovadora, diferente, trouxeram negócios para cima da mesa, ideias de novos negócios. E só esta mudança de imagem foi estrondosa, teve um impacto
brutal. E, portanto, é um bocadinho o que está a dizer, é exatamente mudar um bocadinho o paradigma da imagem, de como é que as pessoas nos veem e que se identifiquem com aquele projeto. Se as pessoas se identificarem e vão ao encontro das necessidades, é meio caminho andado. E às vezes até a própria semântica, não é? Se nós mudarmos um bocadinho a forma de comunicar. Antigamente, por exemplo, e tu também já trabalhas há muitos anos nesta área, nós fazíamos sempre estas campanhas a tratar por você. Hoje em dia, nós agora, por exemplo, nesta campanha para estágios de verão, não só uma linguagem muito mais coloquial, certamente tu, mas depois também com um ou outro termo que é mesmo apanágio da juventude, não é? Que é para sentirmos que há ali uma conexão direta, ainda para mais na banca, que é considerado tradicional, um bocado cinzento, não é? Haver ali uma lufada de ar fresco e dizer, nós estamos na vossa, não é? Estamos no mesmo comprimento de onda. E eu acho que às vezes são estes pequeninos truques que realmente para quem está a ler-nos e a ver-nos faz toda a diferença. Depois começam a falar uns com os outros e depois nós começamos a sentir que há ali um buzz e isso de facto já nos posiciona nestes novos segmentos, não é? Que é muito importante. Esse foi o grande shift que se sentiu há uns anos, pelo menos enquanto agência, que foi este shift dos recursos humanos para o marketing. Portanto, quando o marketing entra no tema do employer branding, realmente começa a haver este tratamento diferente na comunicação e esse foi um deles, foi este tom de voz com que nós nos dirigíamos, no fundo, a uma captação, como se fosse um cliente externo. Não é um cliente externo, é outro tipo de cliente, ou seja, de repente já não há só a comunicação interna e externa, há também aqui a comunicação específica do employer branding. Sim. Eu tenho que me rever com aquela empresa e com a comunicação dela. E, portanto, este foi um dos shifts que nós sentimos também, foi este tom de voz, esta forma efetiva de se falar com quem queremos falar, que é um target muito específico, não é? Claro. Muito específico. E isso, Filipa, leva a que depois nós, dentro das organizações também, por exemplo, eu agora tenho comunicação interna na minha equipa, mas já aconteceu não ter e tinha que trabalhar com marketing, não é? Mas agora, mesmo tendo a comunicação interna e de alguma maneira somos responsáveis pelo employer branding interno, mas sempre muito alinhado com o externo. Portanto, trabalhamos a meias com marketing em tudo o que tem a ver. E até isso é extremamente interessante, porque também há uma confluência de metodologias, de formas de estar, até de desafios mútuos, não é? Que estamos a trabalhar como uma área que está muito preparada para o cliente externo e que também nos traz uma grande aprendizagem para aquilo que nós queremos fazer de semelhante com o cliente interno, não é? Porque isto depois quer dizer, se nós trabalharmos bem o employer branding interno, também é muito bom ter os colaboradores que têm muito orgulho da casa, que dão bons testemunhos, que são boas referências, que, pronto, tudo isso, e tem sido também uma jornada interessante esta de ligar as duas tipologias de clientes, não é? E de alguma maneira encontrar estratégias que sejam no fundo, capazes de chegar a ambos, não é? Isso tem sido giro. Eu não sei como é que é convosco, se vocês têm o marketing, a comunicação interna, como é que... Nós temos uma comunicação corporativa, ou seja, acabamos por ter a comunicação corporativa interna e externa junta e acabamos por ter ali um bocadinho o marketing, porque o marketing é B2B, não é B2C, portanto acaba por ser um bocadinho diferente. Mas a verdade é que a imagem externa de negócio tem que estar muito alinhada com a imagem interna e de employer branding, não é? Não fará sentido nós comunicarmos para os clientes de uma maneira e depois para os colaboradores e para os potenciais colaboradores de outra. Portanto, eu concordo totalmente, apesar de nós termos tudo junto e está sob a minha alçada hoje, a comunicação corporativa, mas tentamos, apesar de serem pessoas diferentes que tratam cada uma do tipo de comunicações, têm que estar totalmente alinhadas. Não faz sentido ter uma comunicação para o cliente externo de uma forma, com uma imagem, com uma tipologia de discurso e depois para o cliente interno com uma totalmente diferente. Tem que haver alinhamento, eu concordo totalmente contigo mesmo, esteja ou não dentro da mesma área, tem que haver um alinhamento total, porque senão depois não faz sentido, depois há uma desconexão e quem olha de fora, não é? Porque se os nossos embaixadores é quem está connosco, não é? São os nossos maiores embaixadores de employer branding, são os nossos atuais colaboradores, se não se reverem também na imagem que nós passamos para os nossos clientes externos, há qualquer coisa ali que não fará sentido. Portanto, eu aí concordo, eu acho que tem que haver um alinhamento de imagem. Claro, se calhar mais formal para os clientes ou menos formal, depende da tipologia de clientes que estamos a falar, mas tem que haver um alinhamento entre a imagem dos clientes externos e daquilo que é o employer branding e dos clientes internos, não é? Portanto, e eu acho que os colaboradores têm muito a contribuir para isso. Sem dúvida. Têm muito a contribuir e a dar o seu aporte sobre como é que nós podemos comunicar para fora e como é que eles se sentem identificados quando nós comunicamos para fora. Sem dúvida. Até porque este conceito do employer branding eu acho que tem uma vulnerabilidade, que é, se não for consistente,
ou se não for consentâneo a forma com o conteúdo, é quase preferível não fazer, não claro. trabalhar o Concordo tema, não é? totalmente, E aí, totalmente. obviamente, que quem já trabalha connosco acabam por ser os nossos melhores embaixadores para comprovar e corroborar que aquele employer branding faz todo sentido. E como tu dizias há um bocadinho, a primeira coisa que nós fazemos antes de entrar numa nova organização é tentar arranjar amigos ou alguém. Achas que eu vou ser feliz naquela organização, não é? Portanto, queremos, no fundo, outro tipo de informação, não é? E isso eu tenho sentido algumas empresas que eu acho que são muito pela forma, muito fluffy stuff, não é? E depois não passa, não é? Não. Uma coisa, desculpa, Filipe, antes de passar para o próximo tempo, uma coisa simples como esta, uma empresa lançar um produto externamente sem o antes fazer internamente. Por exemplo. É verdade. Tem um impacto tremendo na organização se o fizer em primeiro lugar para fora e dentro da organização ninguém saber o que é que se está a passar e eles saberem, não é, externamente do produto. Tem um impacto brutal. Às vezes até notícias dizem, então lemos isto nos jornais e ninguém nos disse internamente. Exato. Portanto, de facto, tens toda a razão. Isso contribui muito negativamente para o employer branding e para a inconsistência que estavas a dizer. Sim, sim. Eu acho que a empresa tem que ter muito cuidado, por isso é que eu digo, as comunicações têm que estar muito alinhadas para garantir que este tipo de coisas não acontecem. Às vezes podem acontecer, mas evitar que elas aconteçam para ter uma estratégia consistente. É verdade. Portanto, com os embaixadores que tanto a Rita como a Sandra falaram aqui, eu acho que é interessante este último ponto que vocês estavam a falar, de que realmente a comunicação deve estar muito alinhada. E é verdade, esta ideia de passar para fora aquilo que realmente se vive lá dentro é muito importante. E leva-me aqui a este ponto que eu acho que todos sentimos neste momento. Quer dizer, como é que alinhamos a comunicação hoje em dia? Estamos a viver uma situação tão atípica. Falar de employer branding sem tocar neste ponto é impossível, ou seja, estamos todos em casa. O que é feito dos nossos embaixadores? O que é feito desta comunicação que tem de estar tão alinhada? O que é que vocês sentem, no fundo, também trabalhar comunicação interna, employer branding, trabalhar neste momento é um desafio? É um desafio acrescido, não é? Olhem, nós na altura ponderámos um bocadinho e tivemos assim uma espécie de uma reunião de brainstorm, o que é que vamos fazer, não é? Tipo gabinete de crise, que tínhamos todos os dias às 8h30 da manhã. Mas pensámos numa assinatura que lhe chamámos Juntos à Distância e em desenvolver depois uma série de práticas e de iniciativas que tivessem no fundo este umbrella, não é? E então o que é que fizemos? Incrementámos muito a comunicação. Criámos newsletters, criámos e-coffee with the CEO, que era para, no fundo, as pessoas voltarem a estar com a gestão de topo, que é muito valorizado por todos, mas também pelos mais jovens. E tentámos, de facto, eu vou-vos dar um exemplo, os nossos trainees tinham entrado no dia 1 de fevereiro. Ora, a 12 de março fomos todos para casa, não é? Sim. E nós que tínhamos planeado fazer uma atividade mensal com eles, olhámos uns para os outros, vai passar a ser semanal. Eu própria, que faço pontos de situação, fazia quinzenais, passei a fazer semanais. Tenho 14 reportes diretos, não é? Ou seja, eu acho que foi pensar, claro que esqueçam o paradigma do controle e do comando, isto é claramente autonomia e responsabilização, e temos que trabalhar assim e confiar que isto vai correr bem, mas precisamos de uma monitorização mais próxima, até pelo lado emocional, não é? Eu posso-vos dizer que o princípio de cada uma destas conversas era sempre num tom muito mais pessoal do que eu alguma vez tinha tido antes da pandemia. Sim. E era mesmo, Rita, como é que estás? E está tudo bem? E a tua família? Ou seja, porque de facto deixámos de ter um work-life balance para ter um work-life integration, não é? E, portanto, a partir daqui, e eu acho que foi um bocadinho isso. Portanto, nós desenvolvemos muita coisa que não tínhamos desenvolvido e que, curiosamente, agora, quando as coisas estabilizarem, vamos manter. Porque, reparem, com a nossa capilaridade também, o digital vem-nos abrir portas para nós. Por exemplo, na segunda-feira vamos às 14 horas fazer um e-coffee with a CEO com os escritórios de representação. Toronto, Nova Iorque, a Suíça, a França. Isto é uma coisa que nós nunca tínhamos pensado fazer, não é? Portanto, há uma série de iniciativas que realmente eu acho que conseguiram fortalecer a tal cultura e a tal proximidade, ainda que à distância. E tivemos, é curioso, algum feedback, por exemplo, mesmo entre as agências e os serviços centrais, de que funcionava melhor, porque como era menos institucionalizado, eu ligo diretamente para a Filipa, que é a minha colega dos serviços de operação, que me vai dar a resposta, houve alguma agilidade que também se ganhou e que não fazia parte da estrutura normal, não é? Portanto,
Eu acho que, como otimistas que devemos ser, é sempre tentar ver o que é que são as Tirar virtudes o e os melhor pontos de positivos, cada não é? situação. E realmente tivemos vários, não é? E alguns, felizmente, vão ficar, não é? Isso acho que foi muito positivo. Mas, acima de tudo, sentimos muito isso. Eu, então, que tinha a área da saúde e a área da comunicação, posso-vos dizer que são as minhas 2 primeiras linhas que eu acho que mais trabalharam e mais se tentaram reinventar para conseguir efetivamente desenvolver novas atividades, dar segurança, dar conforto, conseguir que as pessoas realmente trabalhassem bem. Mas foi muito desafiante, mas também gratificante, não é? Porque depois vemos que correu bem. No final acabou por ser positivo, quer dizer, há de ser positivo no final, que ainda não acabou, não é? Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, ganhou-se à distância, conseguiu-se ganhar alguma proximidade, não é? Sem eu acho que dúvida. se calhar, em algumas situações, não vou dizer que em todas, mas em algumas situações, se calhar hoje somos mais próximos do que éramos quando estávamos fisicamente. Até porque conhecemos o lado B, não é? Imaginem aqueles vídeos em que aparecia o filho, o cão e o gato e o periquito, não é? Não, se calhar nem sabíamos antigamente que existia, não é? Nunca na vida. Exato, não sabíamos que existia. Contexto, não... Fomos obrigados a conhecer uma realidade, não é? E entrar um bocadinho na casa. Não é? Na casa de toda a gente. E a preocupar-nos com um lado que se calhar preocupávamos de vez em quando, mas que não era tão presente, não é? Verdade, Acabou por nos levar a isso. Sim, sim. A Ogma teve um desafio um bocadinho diferente, que foi manter a operação a funcionar por um lado, não é? Nós tínhamos 1000 pessoas na mesma a funcionar dentro das instalações e depois ter outras 700 em casa. Portanto, isto também é um paradigma às vezes um bocadinho difícil, que é, ou nem sempre justo, não é? Que é, uns têm que ficar, porque a operação não pode parar, e os outros vão para casa, não é? E as pessoas sentirem que nós é cá ficamos e os outros vão. Há que é esta dificuldade de demonstrar às pessoas que não é assim, não. Nós vamos fazer com que quem cá está ainda fique mais seguro de que quem está em casa. E a verdade é que isso comprovou. O número de casos dentro das instalações foi menor do que o número de casos de quem estava em teletrabalho. Portanto, significava que quem estava dentro, entre aspas, da bolha das instalações era mais seguro do que... Mas, claro, desde disponibilizar máscaras, álcool gel, fabricar álcool gel, porque não havia, não é? Portanto, os nossos laboratórios, houve um dia de manhã que me lembrei a caminho... Mas porquê é que nós não fabricamos álcool gel? Se eu tenho laboratórios, tenho tudo, será que não é possível fabricar? Não sou engenheira química, mas alguém há de ser, não é? Alguém há de saber. Alguém há de lembrar. Liguei para o CEO de manhã, Alexandre, será que... isso era uma ótima ideia. Eu disse, então ligo lá, posso ligar para o laboratório? Mas isto tudo faz-nos reinventar tudo, não é? Reinventar completamente tudo. E, por exemplo, no caso da comunicação, como a Sandra estava a dizer, que será foram as áreas que mais trabalharam, foi a área da saúde. Nós temos também um posto médico e temos, também cá como ao Montepio, temos todas as instalações, o centro clínico, etc. A comunicação, nós tivemos que inventar uma app, por exemplo, para contactar com as pessoas. Portanto, hoje lançámos uma app, onde temos as notícias da Ogma, todo o acesso a toda a informação que a Ogma tem. Qualquer pessoa instala no seu telemóvel, portanto tem acesso a toda a informação da Ogma, que é a Ogma App, não é? Portanto, também, o nome também acabava por ser sugestão. Para quê? Para balancear entre as pessoas que estavam nas instalações e tinham acesso a toda a informação porque lá estavam, não é? E quem não estava, apesar de ter um portal e de ter acesso, mas pronto, estar no telemóvel, estamos mais próximos, é uma questão de proximidade, ou então mais próximo que um telemóvel é difícil. Portanto, foi reinventar um bocadinho a comunicação, a forma como tínhamos a proximidade com as pessoas, como é que conseguimos a proximidade com a distância. Exato, é mesmo isso. E eu acho que isso de alguma forma se conseguiu. Sim, acho que de alguma forma se conseguiu. Eu acho que retiro novamente a palavra reinventar na nossa conversa, porque eu acho que efetivamente o Employer Branding foi reinventado. Não só o Employer Branding, mas nós costumamos dizer que isto foi um projeto sem briefing, não é? Sim. Portanto, não houve qualquer tempo de preparação, mas também, como vocês, gostamos e gosto de retirar o de melhor e, portanto, também acho que de futuro vamos conseguir tirar daqui muita coisa boa para o futuro, mesmo na forma como a gente se relaciona com equipas que estão à distância e que forçosamente têm que estar à distância, mesmo quando amanhã retomarmos a nossa atividade quase normal, porque eu acho que isto nunca vai voltar a ser tal e qual o que era, eu acho que há que aprender também algumas coisas com tudo isto, mas na realidade aprendemos também a relacionar-nos à distância, a ter outro tipo de comunicação e esta área de Employer Branding também acho que foi muito reinventada nesse aspecto. Mas gostava também de saber um caso que vocês digam, este caso acho que funcionou. Uma campanha ou um caso em que vocês estivessem envolvidas, que vocês digam, realmente aqui isto fez a diferença, nunca me esqueço desta situação. Olha, eu tenho uma história que para mim é mesmo muito emblemática e
quem gosta desta área, onde eu senti mesmo aquele impacto de ter feito muita gente feliz, não é? Sim. E então eu estava na Carris e nós tínhamos inventado uns workshops, umas talks e assim umas coisas, e estávamos numa fase menos boa, não é? Pronto, uma empresa estatal, e eu sentia que precisávamos ali de revigorar um bocadinho os ânimos dos meus motoristas, não é? E então o workshop era um bocadinho à volta de ensinamentos do desporto para a vida empresarial, não é? Então íamos ter um senhor que tinha escrito um livro sobre o Mourinho e que vinha falar de liderança e tal, mas eu queria assim qualquer coisa diferente. E nesse fim de semana fui aos 40 anos de um amigo e comecei a dizer as minhas dores, não é? Gostava de trazer qualquer coisa diferente. Mas eles assim, mas o que é que tu gostavas? Assim, tipo o presidente do Benfica e eu, não, pá, o que eu gostava mesmo era trazer o Rui Costa. E eu, pá, isso é impossível, ele nunca virá, ele nem gosta de falar em público, nem penses nisso. Pronto, lá conseguimos, não é? Através de várias pessoas conhecidas. E ele tinha uma história super engraçada, que era, quando era novo, fazia os treinos de futebol, mas o que lhe dava jeito era sair, não numa paragem, mas a meio da paragem. Ora, os motoristas não podem parar a meio das paragens. Então, o que é que eles faziam? Iam muito devagarinho, e os miúdos saltavam, não é? Pronto, iam para o treino. E então ele veio, bem, aquilo foi, vocês imaginam o que é um auditório para aí com 300 pessoas, eu só tinha 150 lugares, tive que andar a arranjar. Vinham motoristas de licença de maternidade e paternidade com as maxicoses, não é? Com os bebés, aquilo ao rubro. Ele chega com outro jogador de futebol num Lamborghini daqueles que abre assim, portanto, eu fiquei logo, oh meu Deus. E depois foi de uma candura, de uma autenticidade, e contou estas histórias e agradeceu aos motoristas da Carris. Se não fossem vocês, a minha carreira não era aquilo que foi, porque vocês, eu sei que não podem parar, e efetivamente não paravam, mas iam muito devagarinho, abriam a porta e nós éramos uns gaiatos. Mas sabias dessa história quando foste Não sabia, buscar o portanto, Rui ainda Costa? foi mais revelador. Olha, era tudo. Eu estava a ver assim os olhinhos do presidente, parecia-me que também estavam um bocadinho emocionados. Eu estava numa emoção, eles estavam ao rubro, e então foi depois no fim, não é? Depois aquilo veio realmente em vários também, em mídias e tal, porque pronto, ele é uma pessoa muito conhecida, mas foi acima de tudo sentir como foi importante para aquelas pessoas ter ali uma figura, pronto, obviamente muito destacada no futebol, mas acima de tudo com uma ligação tão forte à marca e a agradecer àqueles profissionais. Portanto, realmente foi assim daqueles momentos que eu pensei, olha, realmente isto hoje vou mesmo para casa feliz, não é? Vale mesmo a pena trabalhar este... Pronto, e acho que é um bocadinho destas coisas, não é? Especialmente quando temos marcas que sentimos que estão a precisar de um boost emocional, não é? Que as casas estão um bocado em baixo, que as pessoas estão um bocadinho desanimadas. Conseguir às vezes elevar é muito realmente, importante, claro. e pronto, e esse delta é tão impactante que também é um entusiasmo enorme poder fazê-lo. Portanto, essa é talvez assim a que eu guardo com mais carinho. Com mais carinho. Eu, se calhar, duas muito rápidas. Uma, talvez, o lançamento da marca interna do Employer Branding, se calhar para associar aqui um bocadinho, quando lançámos o Voar internamente há 2 anos e fizemos o filme com os colaboradores da OGMA, onde cada um diz a sua palavra-chave do orgulho, da capacidade, da tecnicidade que a OGMA tem. E a forma como cada um deles filmou o filme sem saber para o que estava a filmar. Portanto, eles souberam que filmaram 30 segundos, não sabiam exatamente para o quê, tinham um texto na mão, tinham que ler aquele texto e interpretá-lo, mas sem saber para o quê. Portanto, o que significa que as pessoas, quando leram aquilo com a emoção que lhes saiu no momento. E depois juntámos o filme, não é? E foi muito gratificante quando o filme estava quase arrepiante, vamos assim dizer, porque estamos a falar de pessoas com 30, 40 anos de casa, que sentiram que estavam a ser valorizadas naquele momento e que foram puxadas para falar sobre a empresa. E no evento de final de ano, um hangar cheio de 1.800 pessoas, não é? E nós projetámos o vídeo como o lançamento da marca. Portanto, acho que desde os mais novos aos mais velhos, quase toda a gente chorou, porque se identificaram, uns porque eram pais, outros porque eram filhos, outros porque reviam a imagem do pai naquele filme, e as palavras as pessoas identificaram-se. E eu acho que isso é efetivamente o verdadeiro símbolo do employer branding. Sim. Toda a gente olhou para aquele filme e no final diz: fazemos voar. E eu estou-me a arrepiar porque efetivamente a reação das pessoas foi tão espontânea, aquele bater palmas de orgulho, não é? De emoção, foi fantástico. E o outro momento foi no centenário, onde o White esteve connosco, efetivamente, onde o Presidente da República esteve presente, não é? No centenário da OGMA, e isso, sem ninguém saber, portanto nós não tínhamos isso planeado, ele acabou por condecorar os trabalhadores da OGMA.
Sim. Portanto, nós na altura tínhamos chamado o trabalhador mais antigo que estava vivo à OGMA, portanto, uma pessoa que já estava na OGMA, tinha estado na OGMA há 70 anos, portanto, o senhor já era muito idoso, e pedimos para o senhor com a família estar presente. E surpreendente, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, sem ninguém saber, condecora os colaboradores da OGMA. Eu posso dizer, acho que é o momento mais gratificante para a OGMA, porque toda a gente ficou completamente boquiaberta, que é é a primeira vez que algum trabalhador em Portugal foi condecorado, não é? Portanto, aquele senhor foi em nome de todos os trabalhadores da OGMA, foi ele que foi nomeado, mas foi em nome de todos, e eu acho que melhor employer branding do que a condecoração de alguém pelo Presidente da República é difícil. E, portanto, isso foi realmente um momento que eu acho que nunca vou... Eu estava presente neste momento. Mas foi para nunca mais esquecer. Tive o privilégio de poder assistir a este momento. E lembro-me que o que mais me tocou, porque também me arrepiei na altura com tudo aquilo, e quer dizer, e não era uma empresa da qual eu faço parte, digamos, não diretamente, obviamente, mas na realidade foi também o êxtase e a alegria de todos os outros trabalhadores que estavam a assistir a este momento, que não sabiam que este momento ia acontecer, e que realmente foi ali um momento de celebração e de aplausos, e aplausos foi, lembro-me bem também desse momento. Até pela forma, não é? Ele próprio, ele é tão genuíno na forma, só mesmo o assistente dele é que sabia, mais ninguém da organização sabia, mesmo da casa presidencial, ninguém sabia. E, portanto, ele faz aquilo num sentido de surpresa total. Ele diz, eu vim, ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos naquele dia, era para não ir porque estava doente na altura, tinha adoecido. Diz, eu fiz questão de vir aqui, cancelei todos os meus outros eventos para vir aqui hoje porque eu trago uma surpresa. Eu, naquele momento, acho que me arrepiei e pensei, meu Deus, eu tinha estado num evento com ele uns tempos antes e pensei, isto não vai correr bem, não vai ser coisa boa. Mas quando realmente ele pede para chamar o assistente com a medalha, eu disse, pronto, agora é que vai ser. E assim, olhava-se para a cara das pessoas, tudo a chorar, uma grande emoção, não é? E realmente aquele senhor com 90 e muitos anos a subir a escada para ser condecorado pelo Presidente da República realmente é um momento que é inesquecível. Sem dúvida. É inesquecível. Eu acho que são tudo histórias que fazem parte e que vão alimentando não só a nossa área aqui do Employer Branding que estamos hoje a falar, mas o nosso percurso profissional, porque cada uma de nós vai tocando esta área. Olhando agora aqui um bocadinho para a frente, como é que vocês veem no futuro? Ou seja, o Employer Branding é um conceito e é algo que continua a ser trabalhado. Obviamente que antigamente não se chamava Employer Branding, mas eu acho que ele sempre existiu. Eu, pelo menos, acredito que é algo que sempre foi trabalhado. Agora tem este conceito mais em voga, que é o Employer Branding. Mas qual será o seu futuro? Ou seja, é maior interação, para além da comunicação, é conseguirmos interagir mais com quem poderá vir a ser nosso recurso, nosso colaborador? A perspectiva que eu tenho é um bocadinho essa. Mais uma vez, indo aqui um bocadinho ao marketing, não é que também houve uma altura que era muito mais unidirecional. Nós também éramos mais unidirecionais e agora estamos muito mais receptivos a perceber o que é que o nosso cliente efetivamente quer, quais são as suas inquietudes, o que é que ele procura na sua experiência profissional. E no meu caso, a forma como eu vejo isto um bocadinho para o futuro é nós, dentro daquilo que é economicamente comportável, especialmente quando estamos em grandes organizações, e também execuível do ponto de vista operacional, mas tentarmos ser o mais customizados possíveis, ou seja, tentar sempre que a percepção para o colaborador seja que ele não é o número 655, mas é o José Manuel, não é? E para isso, o que temos tentado fazer, e na banca até é relativamente pioneiro, porque não é um setor onde isso existisse, eu imagino que aqui na vossa organização isso já seja uma realidade, mas é trazer realmente um modelo de trabalho muito mais flexível, trabalhar, por exemplo, imaginem na formação, a trabalhá-la de uma forma modular, mas depois com a capacidade de se escolherem algumas disciplinas, um bocadinho como nas faculdades, as elective, não é? E poder haver depois aí uma customização àquilo que é a carreira e o trajeto do colaborador. E, acima de tudo, em organizações como a minha, quando eu tenho antiguidades médias muito elevadas, é ter o desidrato muito sério de acompanhar o colaborador em toda a sua jornada, não é? E de saber fazer também um bom phasing out e de olhar para uma jornada pós-vida na empresa de uma forma prazenteira, não é? Vai ser ótimo, vou ter aqui uma segunda oportunidade para fazer muitas outras coisas boas na vida.
E isso tem sido a nossa grande preocupação. É o que nós vamos lançar agora em setembro. É todo um programa de flexibilização que lhe chamamos Programa Consigo, não é? Que é para estarmos com os nossos colaboradores. E é tentarmos realmente ter esta percepção, ou dar esta percepção e este tratamento o mais customizado possível. Por isso é que eu acho que é muito parecido com o marketing, não é? Porque estamos muito mais sensíveis também ao tipo de... Somos mais responsive, não é? Tudo aquilo que nós conseguimos recolher, tentamos, e antigamente não era muito assim, não é? Era muito unidirecional e as regras eram muito rígidas e era mais ou menos assim. E agora não deixamos de ser, eu diria, equitativos, tentar ser transparentes nas regras do jogo, mas efetivamente haver muito mais tendência para acomodarmos aquilo que são diferenças naturais, não é? Porque as pessoas obviamente são todas diferentes e devem sentir-se iguais a si próprias no seu local de trabalho, não é? Isso é muito importante. Portanto, eu acho que é um bocadinho esse o nosso grande desafio. Se vai ser mais à distância ou na proximidade, quer dizer, é um desafio que não deixa de ser crucial e nevrálgico, acho eu, para todas as organizações para o futuro. Vocês também são organizações que têm um referencial para nós, não é? São normalmente já muito mais flexíveis, trabalham de uma forma muito mais agilizada e para estas organizações um bocadinho mais pesadas, acho que o referencial é esse, portanto, são a nossa aspiração. E vocês a nossa, porque Exato. nós também bebemos muito daquilo que são as vossas práticas para muitas vezes também tentar quebrar alguma da flexibilidade, porque também há flexibilidade em excesso e, portanto, às vezes também temos que tentar aqui perceber como balizar para que realmente as coisas também estejam todas coordenadas. Claro, Portanto, claro. vocês também para nós são uma Também não inspiração. deixam de ser, não é? Eu acho que é importante também, eu acho que o futuro vai muito pela proximidade. Eu acho que a palavra-chave do futuro é a proximidade, porque a proximidade acaba por nos ajudar a customizar, não é? Mas também a consistência, que é como é que também as políticas de recursos humanos são consistentes com este employer branding. Porque se nós também pensarmos só na estratégia de employer branding e não naquilo que faz construir o employer branding, claro. Voltamos um bocadinho àquilo que a Sandra falava no início, que eram os fluffies, não é? Que é, há um dia que não vai fazer sentido e, portanto, eu acho que vamos ter que customizar todas as políticas um bocadinho de recursos humanos às necessidades da empresa e às necessidades dos colaboradores, portanto, fazer este equilíbrio, não é? Nas academias, se calhar as academias vão ter que ser muito mais inovadoras, muito mais próximas, muito mais adaptáveis do que foram até hoje. Mesmo no mundo financeiro, eram muito mais quadradas, têm-se vindo a adaptar e, portanto, têm que o ser. O mundo aeronáutico, nesse aspecto, é muito mais exigente pela regulamentação que tem, mas tem capacidade de se adaptar, de ser mais flexível. E tudo isto tem que ser mais flexível, ou seja, não é só a comunicação com as pessoas e a proximidade, mas tudo o que também está por trás, tudo o que é políticas de recursos humanos e processos que apoiam as pessoas também têm que se flexibilizar mais, não é? E conseguirem ser mais próximos das pessoas. Porque se também não o fizermos, podemos ter um branding fantástico, uma imagem linda, mas depois o que está por trás não é consistente. Eu acho que os próximos passos para o futuro, e respondendo um bocadinho mais objetivamente à pergunta, eu acho que a estratégia tem que ser, por um lado, a proximidade. Eu digo isso muito à minha equipa, muitas vezes. Nós temos de estar próximos das pessoas. O nosso sucesso depende das pessoas, o nosso sucesso depende da proximidade com elas, mas da consistência daquilo que fazemos, das relações laborais com os sindicatos. Os sindicatos podem estar próximos de nós, não têm que estar contra nós de todo. E nós somos hoje um exemplo disso. Em plena pandemia, fizemos um acordo da empresa que não era negociado há mais de 8 anos. Portanto, ou seja, é possível termos como parceiros. Claro que temos divergências e devemos ter sempre, com certeza faz parte, mas eu acho que nós temos que pensar e flexibilizar as coisas de maneira que haja um equilíbrio, haja equidade e equilíbrio entre todos. Isso é possível. E isso é possível com a proximidade com as pessoas e com comunicação transparente. Se nós formos transparentes com as pessoas, garantidamente o reverso da medalha é garantido. Concordo inteiramente. Eu acho que sim. Eu acho que flexibilidade é a palavra de ordem do futuro. Proximidade também. Eu acho que são duas palavras que estão inteiramente ligadas ao employer branding, não é? Eu acho que se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar mais sobre este tema, eu acho que mais tempo houvesse, mais tempo continuaríamos aqui neste cenário ótimo a conversar umas com as outras. Acho que há muita coisa para se falar, mas eu acho que chegamos hoje aqui ao fim das nossas conversas de praia. Esta primeira temporada, esta iniciativa do iGroup e do Jornal Eco, da minha parte só me resta agradecer-vos e esperar-vos ter-vos cá noutra oportunidade. E brevemente, está bem? Até já. Obrigada.